Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui no programa Dr. Roger Carneiro, cardiologista. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida, Dr. Roger. Muito obrigado. Dr. Roger é cardiologista e também diretor do Prontocárdio, e óbvio que nós vamos falar do coração. Dr. Roger, como é que está o coração do cearense nesse momento tão difícil de pandemia? Que avaliação o senhor faria? É uma satisfação grande estar aqui com você, né, que no seu programa, que é tão importante, né? Você sempre acolhe tão bem as pessoas de uma maneira sempre inteligente, né, e levando a informação para todos. Veja, aí nós temos que separar os dois corações, né? Certamente o coração mais ligado para os sentimentos, né, não se encontra bem, né? Quando nós vivemos esse momento que na realidade é uma tragédia humana, né? Quando nós temos hoje morrendo pelo menos quase 3 mil pessoas diariamente pela Covid, quer dizer, então o coração do cearense está aflito, né? Sem dúvida nenhuma, né? E sobretudo quando nós observamos o panorama à nossa frente, né? Quer dizer, a questão da vacina, né? A maneira como tudo isso está ocorrendo. Então esse coração aí é um coração que eu diria um coração aflito. Agora, eu tenho muita esperança para que a gente consiga, né, o Brasil, que tem tanta força, consiga resolver isso da melhor maneira possível. É o que todos esperamos. É o que todos nós esperamos. E enquanto isso, Ian, nós precisamos fazer, como cidadãos, fazer a nossa parte. E né? Qual é a nossa parte? A nossa parte nós temos que entender que o que é que nós sabemos hoje, né? Quer dizer, nós estamos diante de uma tragédia, de uma doença que mata, e que hoje ela não mata mais somente aquele grupo de risco inicial, por exemplo, os idosos, aqueles pacientes que tinham o que nós chamamos de comorbidades, eram os hipertensos, os diabéticos, os imunossuprimidos, os pacientes que tinham doença renal, que tinham doenças pulmonares, né? Hoje essa doença ela compromete a todos, inclusive aos jovens. Essa nova fase atual da Covid é uma fase que está comprometendo sobretudo jovens. As UTIs estão cheias de pacientes jovens e graves. Então, o que é que nós temos, o que é que hoje temos certeza disso? Primeiro, nós temos que ter medidas preventivas. As medidas higiênicas, por exemplo, lavar as mãos. Uso da máscara, né? Lavar as mãos ostensivamente, água, sabão, álcool em gel, o uso da máscara, não tem como. E a grande questão, Ian, é a vacina. É a vacina, né, que vai movimentar o mundo. Nós precisamos vacinar as pessoas. Quer dizer, então nós, Brasil, que temos uma experiência tão grande, né, um know-how enorme em vacina, referência, né, sem dúvida. Então nós precisamos dessa vacina com urgência. Quer dizer, hoje você tem um parente, você tem um amigo, né? Quantos médicos, por exemplo, também sucumbiram, né, durante essa pandemia? Médicos jovens, indivíduos com 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? Quer dizer, então nós precisamos fazer bem e ter essa consciência dessas medidas preventivas. Como é que essa relação coração-Covid? Essa pergunta é muito importante. Veja, as doenças do coração, usualmente, as doenças mais frequentes, né, essas doenças elas vêm associadas a outras condições que nós chamamos de fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Sim. Esses pacientes, em sua maioria, são pacientes hipertensos, são pacientes diabéticos, são tabagistas, são pacientes que já tiveram, por exemplo, outras doenças como um AVC, um acidente vascular cerebral, que tem comprometimento renal. Então, essas condições tornam esses pacientes, e a própria doença do coração, tudo isso faz com que esses pacientes, eles são pacientes mais vulneráveis aos efeitos da Covid. Entendi. Fica mais difícil de recuperar. Sem dúvida nenhuma. Quando acometidos pela Covid, esses pacientes têm Covid de forma mais grave e os índices de mortalidades, eles são piores.
Quando esses pacientes estão nas UTIs, esses pacientes têm prognóstico mais reservado. Entendi. E um outro aspecto que também é muito importante a gente colocar é a associação da COVID com o coração. Essa doença, Ian, ela não é somente uma doença, por exemplo, nós associamos muito a questão do pulmão. Isso, né? da falta de oxigênio, de não Exatamente respirar. isso, de não respirar. Mas nós estamos diante de uma doença sistêmica. O que é uma doença sistêmica? É uma doença que tem a capacidade de comprometer ao mesmo tempo vários órgãos. Né? É uma doença inflamatória. Meu Deus. Além do pulmão, ela também compromete, inclusive de forma grave, também o coração, de várias formas. Por exemplo, nós temos visto lá no protocárdio pacientes com infarto agudo do miocárdio, pacientes que têm a formação de coágulos, de trombos, né, de coágulos de sangue no interior das artérias coronárias, que são as artérias que levam sangue e energia para o coração, levando a um infarto agudo do miocárdio. Então essa doença, ela predispõe também à formação de coágulos, à formação de trombos. Essa doença também, ela pode comprometer a musculatura do coração. O coração é uma bomba que se contrai e que joga sangue para todo o organismo. Quando eu falo em jogar sangue, ele está jogando energia. E tudo aquilo que tem movimento, como é o nosso corpo, precisa de energia. Óbvio, sim. Quem é que fornece essa energia? É o coração, através de um sangue rico em oxigênio. Então, a musculatura do coração, ela tem uma inflamação, e o nome disso é miocardite, e com isso leva ao enfraquecimento da bomba do coração. Pode levar também a arritmias. O que é arritmias? É o descompasso dos batimentos do coração. Então veja que é uma doença que compromete vários órgãos, e que compromete também o coração. O coração ele também é afetado. E aqueles pacientes que já são cardiopatas, esses pacientes são muito mais vulneráveis aos efeitos da COVID. E alguns deixaram de dar sequência ao tratamento. Exatamente por isso. isso. É isso que o senhor gostaria também de chamar a Sim, atenção, né, doutor Roger? Isso é extremamente importante, quer dizer, esse tratamento, as doenças do coração, em sua também maioria, são doenças crônicas. Essas doenças, elas requerem, né, quer dizer, um tratamento por toda a vida. Quer dizer, nós não deveremos ter a interrupção desse tratamento. Então, os pacientes cardiopatas, nessa fase, uma coisa muito importante é a continuidade dos medicamentos. Né? Não há motivo algum para a suspensão de remédios para as doenças do coração. Eu tive um infarto, tomo remédios para o infarto. Continua tomando, eu sou hipertenso, né? Mesmo que ele tenha tido Covid, mesmo que tenha pode tido, misturar, fazer? Não, pode sim, quer dizer, Pode. E não há nenhuma, no começo da doença, a gente achava que alguns medicamentos precisariam ser interrompidos, hoje a gente sabe que não há necessidade dessa interrupção. E muito importante nessa fase é continuar com o relacionamento com a sua instituição e com os seus médicos. Por exemplo, muitos médicos têm desenvolvido, né, contatos online, né, quer dizer, telemedicina, consultas online. O hospital também tem feito isso através do que nós chamamos de telemedicina, exatamente para que esses pacientes eles não fiquem desassistidos. E eles continuam em casa fazendo também, tudo, mesmo dentro de casa, todas aquelas outras medidas que são adjuntas aos medicamentos, por exemplo, os exercícios. Você pode fazer mesmo dentro de casa caminhadas, né? Exercícios isotônicos. Isso tudo orientado, né? Claro, isso tudo, o que ele já vinha fazendo antes. Doutor Roger, eu quero no próximo bloco, a gente já tem que ir para o intervalo, falar para não chegar a esse nível de doenças do coração. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, tomando aqui um cafezinho.
com o Dr. Roger Carneiro e a gente está falando sobre a questão do coração, né, Dr. Roger? Eu deixei lá no bloco para não chegar a esse nível de ter doenças mais problemáticas. Como é que o que é que sinaliza, melhor dizendo, começando, que você tem algum problema no coração? É hereditário? A gente desenvolve esse problema com o decorrer da idade? Desmistifica isso para a gente, doutor Roger. Assim, esse tema ela é muito interessante. O mais inteligente é a prevenção. Como é que a gente se previne para não ter problemas de coração? Essa prevenção, Ian, ela tem que começar cedo, não é? Quer dizer, o que a gente vê muitas vezes, as pessoas cuidarem do coração quando já tem um problema no coração. É verdade. Então nós temos que fazer isso desde cedo. O que quer dizer isso? Primeiro é ter uma vida saudável. Essa vida saudável ela implica em quê? Primeiro, ela implica na felicidade, inclusive. Alegria de viver, né? Uhum. Hoje a gente discute muito a espiritualidade e o coração. Isso é um tema muito atual e que a gente até tem um certo preconceito de que isso aí não é científico, e é. Uhum. Você já tem estudos por associação mostrando isso. Então, ter uma vida saudável começa primeiro ter uma vida interior, né? Ter alegria de viver, ter satisfação, ter uma vida mais leve, ter uma vida mais pacata, né? Então, a questão do estresse, a questão da angústia, a ansiedade, né? Os desejos, os anseios exacerbados, né? Que tudo isso leva à ansiedade, né? Uhum. As filosofias, para não chamar de religião, as filosofias orientais, ela colocava isso, né? Quer dizer, tira a ansiedade que você melhora muito a vida das pessoas nessa perspectiva. Então, primeiro começa muito pela postura da gente, ter um enfrentamento positivo da vida. Isso é bom para o coração. E outras medidas que são essenciais, por exemplo, né, os exercícios físicos regulares, né? Se você me pergunta qual é o melhor exercício físico, é a caminhada. A caminhada sistemática, né? A caminhada sistemática, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 50 minutos. Essa caminhada, eu gosto muito da caminhada cedo pela manhã, porque a gente pode aproveitar o sol. Vitamina D, Vitamina né? D, né? Quer dizer, a gente aqui que tem tanto sol, né? Quer dizer, isso aí ajuda a fortalecer os ossos, a diminuir a osteopenia, diminuir a osteoporose. Então, o exercício físico, né? E a questão da alimentação, né? Alimentação saudável, né? Quer dizer, essa alimentação sadia. Hoje a gente vive aí a questão dos processados, dos enlatados, né? Que você tem muita gordura ruim, você tem muito sódio, muito sal, e tudo isso maltrata o coração. E o importante colocar isso, Ian, é que isso tem que começar cedo. Cedo, né? quando? Assim, desde criancinha já? Eu acho que isso é uma questão de educação. Por exemplo, você veja aí as culturas orientais, elas são muito voltadas para isso, né? Nós somos capazes de viver 100 anos, né? Agora, ao longo dos anos, a gente maltrata esse organismo e maltrata o coração. E aí, hoje, o que é que nós temos? Nós temos uma quantidade imensa no Brasil, aí pelo menos 30% de hipertensos, pacientes acima de 18 anos. E gente jovem, né? Gente jovem. Hoje, você com frequência vê pacientes com 30 anos, 40 anos infartados, pacientes com síndrome coronariana. Sim. 30 anos infartados. 30 anos. Isso não é mais um evento raro, né? Quer dizer, então, você hoje tem uma população hoje adulta, acima de 18 anos, 30% hipertensos, você tem um percentual enorme de pacientes diabéticos, a obesidade, né, o sobrepeso, isso é um grande mal, exatamente pela falta de exercício físico, por uma dieta inadequada, né, por um estilo de vida, né, totalmente louco, né, que não contempla, né, você tem que cuidar primeiro de você. Claro. Né? Quer dizer, se você é dono, você tem um negócio, né? Primeiro você tem que cuidar de você, depois você tem que cuidar do seu negócio, né? Então você vê a grande quantidade de obesos, né? De sobrepeso, né? Inclusive de crianças obesas, né? Outro fator seria a gordura no sangue, que é o que nós chamamos de dislipidemia, né? Quer dizer, o aumento do colesterol, da gordura ruim, que é ela que vai entupir a artéria do coração, que é ela que vai entupir a artéria da cabeça e vai ter o AVC. Então, assim, tudo isso aí leva
as doenças do coração, que são as doenças que mais matam em todo o mundo. Quer dizer, hoje nós somos uma sociedade que gasta muito, Ian, com doença. Nós deveríamos estar gastando mais com saúde. Né? Por exemplo, o Protocárdio, ele hoje tem uma política interessante. Uma parte significativa do hospital hoje está voltada à prevenção primária. O que é a prevenção primária? Prevenção primária são as medidas, é toda uma política de estratégias para que o indivíduo não tenha a doença do coração. Vamos aprender mais sobre como cuidar do coração. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, aprendendo aqui com o Dr. Roger Carneiro. Dr. Roger, então, como é esse trabalho de prevenção? A partir dos 40 anos, eu acho que seria interessante você fazer avaliações sistemáticas, né? Para esse controle, né? É a questão... O eletro, a partir dos 40 eu é o ideal? Acho que sim. Se não sentir alguma coisa, eu né? acho, a partir dos 40. Até mesmo, Ian, para que você tenha uma programação, por exemplo, de exercícios físicos com segurança. Adequada, né? Exatamente. É a realização de um eletrocardiograma, é a realização de um teste ergométrico inclusive, para programar essa atividade física para que ela aconteça com segurança. É avaliar alguns indicadores de exames que são importantes, por exemplo, e com isso eu vou verificar a pressão arterial, né? Eu vou medir o meu índice de massa corpórea, eu vou fazer um eletro, eu vou fazer um teste ergométrico, que são medidas que ajudam na programação de exercícios físicos com segurança, né? Exercício físico com segurança, e que também nos mostram indicadores de saúde. Por exemplo, é muito importante a questão da glicemia, saber como é que está essa glicemia, se eu tenho, essa glicemia está adequada. Né? Então, assim, essa avaliação e essa programação para essas medidas preventivas acontecer a partir dos 40 anos de uma tanto forma... Tanto para homem como para mulher? Quanto para homem para mulher. A mulher, hoje, o que é que você tem, né? A mulher, ela tem, as doenças do coração da mulher, elas acontecem 10 anos mais tarde. Isso devido à proteção do estrógeno, né? Então, quando as mulheres elas atingem a menopausa, elas se igualam aos homens em termos de propensão para as doenças cardiovasculares, porque ele perde aquela cardioproteção do estrógeno, né? E para as mulheres também, né? Então, assim, essas medidas de prevenção, e a partir daí você estabelece um plano de atividades físicas, né, de um acompanhamento, e eu acho que isso é absolutamente vital. Nós temos que, hoje no Brasil, o que é que nós temos? Nós temos hoje uma sociedade que envelhece doente. É verdade. Né? Quer dizer, hoje... Está vivendo mais, mas doente, né? Velhice não é sinônimo de doença, é bom deixar claro isso, né? De maneira alguma. Agora, eu não posso cuidar disso na velhice, eu tenho que cuidar disso cedo. Eu tenho que cuidar disso com antecedência, né? Cedo. E eu tenho que envelhecer de uma forma saudável. O que a gente vê hoje é o indivíduo velho com todas essas comorbidades. E a pessoa sempre, doutor Roger, eu gosto sempre de enfatizar isso, desculpe interrompê-lo, eu encontro pessoas que dizem, eu estou com dor nas costas, estou com diabetes, glicose alta, doenças da velhice. Não. Pelo amor de Deus. Não. Isso aí, não há uma... É um comodismo, a pessoa não se cuidou e quer justificar que é porque está velha, né? Exatamente isso. Porque assim, muitos desses fatores de risco, Ian, são fatores de risco evitáveis. Evitáveis, exatamente. E existem outros que não são, quer dizer... Hereditariedade. Hereditariedade é extremamente importante.
né, o que nós chamamos história familiar positiva, né, para as doenças cardiovasculares. Um indivíduo que tenha alguém na família, irmãos, tios, pais, que tiverem doenças do coração de uma forma precoce, 55, 60 anos. Então aí há um caráter hérito familiar. Né? A hereditariedade ela contribui para isso. Mas né? pode ser evitada. Ela pode ser evitada, sem dúvida nenhuma. Então, se eu tenho um histórico familiar positivo, então eu vou ser mais cuidadoso, né? Nessas medidas de prevenção. Eu vou me antecipar para que eu não tenha o mesmo desfecho. Isso acontece com a prevenção primária. Porque existe a prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É quando eu já tenho a doença, aí eu passo a correr atrás para não ter um novo evento. O inteligente é eu não ter o primeiro evento. Exato. Então isso aí é saúde. O que nós temos que promover, o interessante é promover a saúde. Os tratamentos hoje, doutor Roger, algumas pessoas dizem assim, eu vou continuar fumando, vou comer minha panelada, minhas gorduras, que os tratamentos hoje estão avançados, eu não vou morrer do coração. Avançaram bastante ao ponto de se pensar, ter um tipo de pensamento desse? Avançaram muito. Nós temos hoje medicamentos extraordinários, né, em todas as doenças do coração. Nós temos hoje métodos de diagnóstico extraordinários, né, com tecnologia avançadíssima, né, inclusive com tratamentos minimamente invasivos e altamente eficientes. Agora, o que é importante? Isso não dá conta. Né? Quer dizer, nós avançamos muito na farmacologia, com medicamentos extraordinários que aumentam a sobrevida, métodos de tratamento que aumentam a sobrevida, que faz com que as pessoas vivam mais, mas existe um percentual que é por nossa conta. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? É exatamente essas medidas que a gente está falando. É a questão da dieta, é o estilo de vida, é como eu levo a minha vida, né? Como é que eu poupo o meu coração no meu dia a dia, o nível de estresse, o nível de angústia, o exercício físico, é o que eu me alimento, né? O homem é o que come, doutor Roger? Sem dúvida nenhuma. Não adianta eu estar tomando uma estatina, que é um medicamento extraordinário e que reduz as taxas de colesterol, se todo dia eu estou comendo gordura, eu como de forma desregrada, eu não tenho uma educação alimentar. Essa educação alimentar, ela é cuidado também, ela faz parte também desses cuidados de atenção primária. Hoje, esse cuidado, Ian, que eu falava, por exemplo, que nós fazemos no Protocardio, ele envolve uma equipe multidisciplinar. Não é só o médico cardiologista, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, né, que faz todo um processo de educação alimentar. Então, tudo isso tem uma parcela, tem um percentual aí de responsabilidade que faz parte da gente. Quer dizer, apesar dos avanços extraordinários da cardiologia em todas as áreas, tanto na área de diagnóstico, quanto na área de tratamento farmacológico, e quanto na área de tratamentos, por exemplo, com dispositivos, quer dizer, existe uma parcela que... Qual é esse percentual? Às vezes eu digo para os meus doentes, 75% vai ficar por conta da medicina. 75%. 25% é da sua responsabilidade. Viver mais com saúde. Sem dúvida, porque a melhor coisa do mundo é a vida. Né? É a vida bem vivida, com saúde. A vida bem vivida, com saúde, com a alegria de viver. Isso é uma bênção, né? E que ela não precisa de muita coisa. A gente passa o dia correndo. Simplificar, né? Vida sim. O menos é mais, né? A maturidade, ela é uma fase, quer dizer, a gente tem muito motivo, né, Ian, para ter alegria e ser feliz, porque o envelhecimento, a maturidade é muito interessante, né? Porque ela te dá um discernimento do que realmente tem importância na vida. Né? O envelhecimento, a maturidade, ela te dá a capacidade de selecionar o que verdadeiramente importa. É a família, é curtir o dia, é curtir a manhã, curtir a tarde, curtir a noite, né? É ter um enfrentamento positivo diante
das adversidades, é ver os problemas com otimismo, é ter esse enfrentamento, essa filosofia positiva de Platão, né? Quer dizer, que nos ensina isso de uma forma muito intensa, né? Quer dizer, e isso hoje tem tudo a ver com as doenças do coração. Por exemplo, existe um colega, que inclusive é meu contemporâneo, o Dr. Álvaro Avezum, que estuda hoje espiritualidade e coração, por exemplo. Olha. Ele fala que um gesto simples, o perdão, o poder do perdão nas doenças, os indivíduos que perdoam mais. Quer dizer, então são coisas da vida que são simples e que tem muito impacto no nosso dia a dia e na nossa felicidade. Doutor Roger, eu espero que o nosso telespectador tenha aprendido as lições para não chegar a esse nível, tá nessas estatísticas de morte. E para a gente encerrar, o senhor está nas redes sociais, o Prontocardio, quem quiser conhecer um pouco mais do Dr. Roger Carneiro. Estamos, o Hospital Prontocardio aí nas redes sociais fortemente. Legal, doutor Roger. Eu perguntei se o senhor está nas redes sociais porque o Viver Mais está. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se o senhor puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Sim, eu vou me inscrever certamente. E também tem o nosso Instagram, Ian Gomes Jornalista. Segue a gente lá nas redes sociais. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Doutor Roger, foi uma alegria conversar e aprender com o senhor. Muito obrigado aqui pelo seu café, pelo acolhimento, pelas perguntas inteligentes. Obrigada. Né? Eu que já lhe assistia antes. Muito obrigado, estamos à sua inteira disposição e vamos viver com felicidade. Viver mais com coração bom também. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.